Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida. Estou eu aqui mais uma vez, professor Juliano Gordão, e seja muito bem-vindo ao Motiva On. Hoje nós falaremos sobre período regencial. Aí estão as redes sociais, o Instagram, Facebook, e-mail. Qualquer dúvida com relação a essa ou outras aulas que nós já assistimos por aqui, é só mandar para mim e aí a troca de ideia, o bate-bola é direto com você. Beleza? Então, como a gente vem vindo de um sistema cronológico dentro da viagem, da nossa história do Brasil, não é? Falaremos hoje sobre o período regencial. Ele é um período que vai durar aproximadamente aí 11 anos, que vai ser entre o primeiro e o segundo reinado. Então vamos dar uma analisada aqui. O período regencial ele acontece entre 1831 e 1840 aqui no Brasil. Ele vai ser esse meio tempo, porque como nós já vimos nas últimas aulas, Dom Pedro I teve que voltar para Portugal. Ele deixou seu filho aqui, que menor de idade, óbvio, tinha apenas 2 anos nesse momento, então ele não poderia, obviamente, assumir. E aí vai ser criado uma regência para poder governar o país até que Pedro de Alcântara, ainda não era Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, no momento que ele completasse 18 anos de idade, ele poderia assumir o Brasil como o novo imperador. Então vamos dar uma analisada aqui o que foi esse momento. O período regencial é esse período intermediário que vai existir entre o primeiro e o segundo reinado, como eu falei. Aqui primeiro reinado, Dom Pedro I, e aí quando ele assume, né, Pedro de Alcântara, ele vai assumir depois, nos processos que a gente vai estar estudando mais pra frente, ele deixa de ser Pedro de Alcântara, deixa de ser não, né, ele ganha o título de Dom Pedro II, beleza? Então, quando Dom Pedro I ele abdica do trono aqui no Brasil, ele volta para Portugal. Como eu já acabei de falar, Pedro de Alcântara não tinha idade para poder assumir, não tinha como ele se tornar o imperador do país com menos de 18 anos. Então, assim, a saída legal era fazer o quê? Observar a Constituição, alterar a Constituição de 1824, não é? Para tentar fazer um ato adicional, que a gente já vai ver daqui a pouco. E isso, nesse momento que isso vai ocorrer, ainda Pedro de Alcântara ele ainda não tem os 18 anos completos. Então a gente vai ver que houve um golpe, que ficou conhecido na história do nosso país como o golpe da maioridade de Pedro de Alcântara, colocando fim na regência. Mas o que nós temos que observar, primeiramente, antes de chegar ao golpe da maioridade, evidentemente, que isso aí coloca o fim quando ele assume como Dom Pedro II, é o que foi esse momento. Quem governou o Brasil durante esse momento foram 4 regências, que a gente já vai ver quais foram. O que aconteceu? As revoltas regenciais, que tem uma dica que eu deixei para vocês aí, diferenciando quais são os tipos de revoltas que nós tivemos no Brasil, que isso acaba confundindo muitas vezes a hora que você for fazer a sua prova e não tiver na sua cabeça a linha do tempo, a linha cronológica da história do Brasil, você se confunde dentro dessas revoltas que houveram aqui no país. Então, temos que entender primeiramente o que foi esse movimento, o que foi esse período regencial, quais foram as revoltas que ocorreram aqui no país, e depois, lá no final, a gente vai observar como ocorreu e quais foram os motivos que levaram para acontecer esse golpe, beleza? Então vamos analisar aqui as fases do período regencial. Então, teve uma duração razoavelmente curta, como eu falei no começo, 9 anos. O Brasil possuiu 4 regências diferentes, e no caso aqui, essas 4 regências não quer dizer que vão ser governadas por apenas uma pessoa. Então, houveram 2 regências iniciais, que a gente pode observar aqui. A regência trina provisória, ou seja, se é trina, foram 3 pessoas, que depois agora o nome dessas pessoas não vem ao caso, que falaremos mais adiante sobre isso aí, que foi constituída em 1831. Logo depois vai vir a regência trina permanente, que aí ela vai ficar durante 3 anos. Não vai dar certo essa regência trina, mas ela vai ser uma das mais importantes do período, tá? Algumas coisas vão acontecer que a gente já vai entender o que foram essas coisas, que vai dar o berço para começar essas mudanças, principalmente até chegar ao golpe da maioridade com Dom Pedro II, tá?
e a regência una do padre Feijó e a regência una do padre Pedro Araújo Lima. Então aqui de 35 a 37 foram 2 anos, depois de 37 a 40, mais 3 anos que ficaram aí, completando esses 9 anos de período regencial. Mas, professor, e Pedro de Alcântara, aonde ele estava nesse momento? Ele estava sendo educado por várias pessoas, inclusive ele era poliglota, falava mais de 16 idiomas, ele foi o cara mesmo, mas o período ao qual ele governou, houveram muitas revoltas, mesmo com o processo que já veio de um pós-independência do país, muitas rebeliões espalhadas pelo Brasil estavam acontecendo, algumas quando ele assume já como imperador, ele vai, no caso 2, né, que vão ficar para ele resolver depois de empossado imperador, ele vai, as outras terminam antes, mas ele ainda sofre as consequências disso aí, principalmente consequências sociais. Ele vai ter que lutar de frente, a gente vai ver depois, quando for estudar o final do Império, ele vai ter que brigar diretamente com a elite cafeeira, com a elite que não quer o fim da abolição da escravidão. Então, pressão internacional, vários fatores vão fazer com que o governo de Dom Pedro II seja, por ser o maior, né, de todos, mas assim também o mais conturbado, beleza? Então, aqui a gente pode perceber o quê? Quando a gente fala dessa regência trina permanente, que foi a que mais teve... vamos colocar assim, a que mais deu reflexo para o que seria mais para frente essa mudança política e econômica do Brasil, nós temos que analisar o quê? Durante a regência trina permanente, houve a criação da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela vai se transformar no Exército Brasileiro no futuro não tão distante, tá? Vai ter a reforma do poder moderador. O que foi esse poder moderador? A gente viu que um dos motivos que levaram Dom Pedro I a sair fora do Brasil foi quando foram colocar instituídos no Brasil os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, e ele cria o poder moderador. Então, esse abuso de poder nas mãos do imperador fez com que houvesse uma insatisfação muito grande, que a gente já viu nas últimas aulas, e agora, nesse momento, vai existir uma reforma nesse poder. Então a gente pode perceber que as coisas estão mudando, a sociedade está tendo um pouquinho de força para falar com relação ao que está acontecendo nessa vida política, e, claro, que reflexo vai refletir diretamente na economia do país. E também vai acontecer o ato... Esse ato, ele vai fazer a mudança, alguns adendos na Constituição. Então, ele ficou conhecido como Ato Adicional de 1834. Lembrando que a Constituição havia sido feita com Dom Pedro I em 1824. Então, 10 anos depois, dentro deste ato adicional, algumas coisas vão ser substituídas, algumas coisas vão mudar na Constituição, principalmente uma delas foi essa reforma do poder moderador, que deixava tudo nas mãos do imperador. Óbvio, como agora estamos falando de regência, como agora nós estamos falando de um processo regencial onde pessoas estão governando o nosso país, e esse poder moderador não pode estar na mão dessas pessoas, beleza? Então, essa regência trina permanente, ela vai fazer tudo isso aqui, porque se a gente for observar depois a regência una de Padre Feijó, ele foi eleito com 2.600 e tantos votos, ele vai conseguir agradar a sociedade, mas a elite brasileira não vai ficar satisfeita com ele, tanto que depois, com o padre Araújo Lima, o Brasil vai ter um avanço econômico, um avanço político aí muito grande, mas já estão acontecendo desde 1930 algumas revoltas. Esse é um assunto para as nossas próximas aulas. Então, essas revoltas vão fazer com que enfraqueça a força dessa regência, force a entrada de Dom Pedro, force que Dom Pedro II assuma o poder, mesmo sendo menor,
tá? Então, aqui que é outra coisa que vai acontecer, que vai levar isso aqui. O fim do poder moderador durante o período regencial, as consequências: fim do Conselho dos Estados, criação de assembleias legislativas provinciais. Então aqui a gente pode perceber que as regências deram mais voz à sociedade, tanto na questão da elite como da questão popular dentro da sociedade brasileira. Essas pessoas estão podendo falar através de partidos políticos que estão surgindo, através de senadores, através de deputados que estão aparecendo nesse momento. Aumento do poder dos presidentes de província, mas a nomeação ainda continua vinda através do imperador, obviamente. Isso vai acontecer depois desse período que a gente está vendo. Então, a gente percebe que o quê? Os presidentes provinciais estão tendo mais direitos de poder desenvolver o seu local. E isso tudo vai acontecer devido a esse período regencial. E isso tudo vai acontecer como consequências das revoltas que aconteceram e também voz à sociedade, tá? E a substituição da regência trina por uma regência una, que, como nós falamos aqui, a regência una foi de Feijó e foi de Araújo Lima, beleza? Isso não vai durar muito tempo, até mesmo porque essas manifestações que começam a ocorrer agora nesse período vão levar a um período de revoltas. Então, essas revoltas vão causar desgaste, principalmente da Guarda Nacional, vão causar desgaste econômico, as próprias províncias que vão estar lutando ali por motivos populares. Tem uma que vai ser um motivo de separação, né? Vai ser uma revolta separatista, mas é a única durante o período regencial, e outras para terem mais autonomia dentro da política, dentro da economia no Brasil da época. Porque você imagina a bagunça que não estava. Você tem um imperador que foi embora, você tem algumas pessoas que estão comandando o Brasil, e tem um imperador que vai vir em ascensão, mas ele é menor de idade. Então, tenta imaginar a época, a bagunça que não estava aqui no país. Então, essas determinadas províncias se uniram a outras ou, independentemente, começaram a fazer as rebeliões aqui no Brasil, e essas rebeliões ficaram conhecidas como as revoltas do período regencial, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí qual foi esse período, quem governou o país e o que foi essa regência. Lembrando que Dom Pedro I não está mais aqui, mas Pedro de Alcântara não pode assumir o trono por ele ser menor de idade. E aí serão criadas essas regências que a gente viu para tentar governar, para tentar manter de uma forma organizada a nossa economia, a nossa política e a nossa sociedade. Mas claro que aí, dentro do que a gente acabou de estudar, percebemos que durante esses 9 anos, vários fatores vão acontecer, várias coisas, e principalmente as revoltas vão acontecer durante esse período regencial. Essas revoltas é o assunto da nossa próxima aula, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um beijo do Gordão e motiva que a vaga vem!